Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Codificando Live. Hoje, de número 39, estamos aqui eu, Diego Nogari. Eu, Alexandre. Eu, Rodolfo. E temos um ponto importante para falar. Ó. É o primeiro Hangout que o Rodolfo vai gravar depois que ele virou MVP de C#. É nada, eu acabei de gravar um com o Nogari alguns minutos atrás. Mas foi um Hangout que eu gravei. Um live meu de data mining, não de C#, Eu de ASP.NET. Quem vai gravar isso sou eu, tá? Só para informar. Ah, então A ideia me sabotaram. aqui é falar um pouco sobre o web mobile. Nem tanto de como desenvolver um site em web mobile, mas sim do cenário que a gente se encontra neste momento de web mobile. Então, posso começar? O Rodolfo vai dar alguns pitacos no meio aí. Deixa eu só compartilhar minha tela e eu esqueci um pouco. Aqui, né? Aí. Compartilha de ecrã. Aqui, screen share. Então, vamos lá. Tá rolando a transmissão, beleza. Falando um pouco de mobile, todo mundo está cansado de saber que mobile é algo que revolucionou aí nos últimos tempos. Muitas coisas, muitos mercados, muita tecnologia, e que mobile é, sem dúvida, algo gigantesco. E tem uma frase que é muito famosa que fala que o grande trend do século XXI é o empoderamento das pessoas conectadas através dos seus dispositivos móveis. Dispositivos móveis não necessariamente de um celular, e sim de dispositivos móveis. As pessoas vão utilizar mais a internet por um celular ou por um tablet, por exemplo, em 2015, do que elas usam a internet por um computador. Esse dado, apesar de ser um dado americano, no Brasil esse número também, a tendência é que isso aconteça no mesmo período, que ano que vem, né, a gente está em 2014, as pessoas consumam mais a internet por celular ou tablet do que no computador, o que faz muito sentido. Aí tem um dado interessante que 29% dos americanos falam que a primeira coisa que eles fazem no dia não é mais escovar os dentes, e sim olhar para o celular. E eu acho que existem 70% de mentirosos, porque eu acho que isso deve ser muito mais. Bom, vou falar um pouco aqui, falando um pouco do nosso cenário no Minha Vida. Eu e o Rodolfo e o Nogara, a gente trabalha no Minha Vida, que é um site de saúde, o maior site de saúde, alimentação e bem-estar do Brasil. Eu trouxe aqui dois números. A audiência em 2013, de um mês qualquer, então aqui é equivalente a um mês, e do mesmo mês em 2014. Vejam que a gente teve 12 milhões de visitas, quase 3 milhões de visitas em 2013 e 15.600 em 2014. Só que olha só que interessante, em 2013, 1.400.000 visitas foram de um celular, que mobile, e de um tablet 500.000. 2014, 5 milhões de visitas já foram de um celular e 850.000 de um tablet, um crescimento aqui, que existiu um crescimento não tão grande, quase dobrou, mas aqui a gente tem um crescimento gigantesco. E olha que engraçado, no desktop diminuiu. A gente tem menos pessoas acessando o site por desktop. Então, é um crescimento insano, é muito grande. Tá? Principalmente quando você tem já um site como Minha Vida, que já tem 10 anos, então já tem uma audiência consolidada. Então, e aqui tem um outro ponto que é o seguinte, quando a gente fala de um portal de saúde, alimentação e bem-estar, a gente não está falando de um público high-tech, adolescentes, jovens que estão acostumados a comprar tecnologia. Aqui a gente está falando com nosso público maior é o feminino, de 35 a 50 anos, então... Até o aparelho que eles usam tem que ser pensado. Até o aparelho tem que ser pensado, então eu fico imaginando que esse número num site de tecnologia seja muito maior do que no nosso aqui. Mas por que não cresceu mais ainda? Por que esse crescimento não é maior? Ele deveria ter sido maior. E ele não é maior porque simplesmente o nosso site não se encaixa num celular. Então o usuário, quando navegou no nosso site, não teve uma experiência 100%. Esqueci de dar o full screen. Então, o que fica claro é que a web não é mais isso aqui. A web deixou de ser um desktop e hoje a web é isso aqui. São múltiplas telas, múltiplos devices, então a gente tem tablets de diversos tamanhos em duas posições diferentes, computadores com telas pequenas, médias, gigantescas, celulares, como o Rodolfo falou, a gente não tem um mundo só de iPhone e Android
4.4, a gente num mundo muito maior que nem tem esse tipo de device. Mas, de fato, isso aqui que vai ser a web. E isso aqui, quando a gente fala que vai ser, não é um negócio daqui 10 anos. A gente já tem hoje relógio com Android, a Microsoft já falou que vai ter um relógio, a Apple está para lançar um relógio, você está falando de videogame conectado, você está falando de geladeira, carro, o Google, no Google I.O. já tinha carros com Android, bom, impressora é meio bizarro, mas enfim, a gente vai ter internet muito rapidamente em todos os lugares. E um detalhe que aconteceu no desktop é as pessoas navegando no seu site não querem perder tempo com bobagens. E o que aconteceu muito na experiência do desktop? Como a tela era muito grande, a gente começou a ter uma série de empresas, de sites onde você tem uma tela gigante, mas você só usa um pedacinho dela. Então, o seu conteúdo, na verdade, estava escondido numa tela gigantesca. Isso é um ponto interessante de celular, de devices com capacidades menores e telas menores. Você acaba sendo muito melhor nisso, você consegue criar produtos muito mais relevantes. Então o foco é absolutamente importante e você só consegue desenvolver um site móvel se você souber qual é o foco principal daquela página. Provavelmente o resto você vai jogar no lixo. E aí você tem que ter o seu conteúdo preparado para estar em qualquer lugar. Então quando você montar a arquitetura da sua aplicação, do seu site, você tem que lembrar que hoje ele tá sendo exibido de uma forma. Você tem que ter uma arquitetura que amanhã ele pode estar de uma forma completamente diferente. Então você tem que pensar se você vai ter uma API entregando o seu conteúdo e se o front-end simplesmente está renderizando o conteúdo daquela API. Aqui no Minha Vida, anos atrás, a gente já tinha essa visão e a gente já organizou o nosso conteúdo de uma forma que fosse muito fácil replicar em qualquer lugar. Então hoje ter o Minha Vida numa TV, num celular, é simplesmente uma decisão de front-end, porque todo o back-end já está preparado para estar em qualquer lugar. E aí um ponto importante é, você não pode chegar à conclusão que você tem uma grande ideia para um aplicativo. Você tem que ter uma grande ideia e desenvolver ela onde ela fizer mais sentido. Se você já vai com o mindset, tem uma ideia para fazer um aplicativo, você não vai estar preparado para estar em qualquer lugar amanhã. Essa é a forma antiga de consumir conteúdo. Você estava confortavelmente sentado numa cadeira, com a postura certa ou não, com um teclado muito eficiente, focado numa tela, um browser com uma capacidade grande, uma tela grande, uma conexão rápida e uma CPU que cada dia era mais rápida. Hoje em dia não é assim mais. Você consome conteúdo numa tela minúscula, com um processador que é muito inferior ao que você tinha hoje, sentado num sofá, no avião, na rua, no trânsito, andando, correndo. Em qualquer lugar você pode estar consumindo conteúdo. Bom, mas e os problemas de tecnologia mudaram? Hoje a gente tem celulares com uma capacidade muito superior ao que a gente tinha lá atrás. Quando a gente tinha tecnologias antigas como o app, até outras mais antigas ainda, o Edge, ou 2G, 3G, 4G, ou o próprio device, com processadores muito simples, pouquíssima memória, e hoje a gente tem muito mais capacidade, mas de fato ainda o dispositivo móvel é um dispositivo absolutamente limitado. Então quando você vai desenvolver para ele, seja um desenvolvimento nativo como um desenvolvimento web, principalmente web, as limitações elas são gigantescas. É muito mais difícil desenvolver um site para um dispositivo móvel do que um site para o desktop. E aí o primeiro problema que a gente tem é que se você pegar aqui uma página carregando em 1 segundo, você provavelmente vai ter 5 momentos que você vai ter 5 momentos para carregar o seu site. O lookup do DNS, que você vai demorar 20% do tempo, só para estabelecer conexões TCP mais 20%, só para fazer os requests e os responses 20%, e aí só sobra esse tempo para você, Server Response Time, o tempo que o servidor vai devolver, e o tempo de renderização do seu site móvel vai ser de 200 milissegundos. Então, a arquitetura desse desenvolvimento tem que ser pensada nisso. Se você pegar simplesmente a sua página que você tem no desktop e mandar rodar no celular, ela vai ser absolutamente lenta e a performance vai impactar diretamente no fracasso da sua aplicação. E esses primeiros 600 milissegundos você nunca vai conseguir evitá-los, porque faz parte da arquitetura. Falando um pouco de rede, esse é um dado americano, menos de 20% aqui da população americana tem 4G, menos de 2% da população no mundo tem
4G. No Brasil, além do 4G não ser tão bom assim, não ter muito sinal, pouquíssimas pessoas têm acesso. Aqui mostra um pouco a percepção das redes, né? Então você tem aqui o 2G, 3G, o Wi-Fi, o 4G. No 4G a gente deveria ter uma sensação de conexão mais rápida do que no Wi-Fi, por exemplo, mas vamos vir por 3G, que é onde a maioria das pessoas estão hoje. Vejam a diferença que tem para quando você está num desktop no Wi-Fi, não estou nem falando de conectado com o cabo de rede, estou falando no Wi-Fi para um 3G. Então aqui é só limitação de rede mesmo, do quanto que você consegue trafegar dentro dessa estrutura. Percepção de latência no celular também, pelas limitações de banda, são terríveis. Então você pega o 3G aqui, você tem um range de latência muito maior do que estando na sua casa numa rede espetado, por exemplo. O 4G melhora o 3G, mas de fato ainda continua uma diferença grande. Legal, falando um pouco de navegadores, né? Então você fala, pô, em desktop já está estabelecido, tem lá o IE, Chrome, Firefox, mas eles seguem um padrão e tal, beleza? Em mobile a gente também tem quebra de navegadores, então aqui são dados americanos, 50% dos acessos à internet nos Estados Unidos de navegador vem de iOS, 38% de Android. Legal. Só que quando você quebra o iOS, 100% das pessoas que usam iOS usam o Safari. Ah, tem o Chrome para iOS, mas aqui devem ter arredondado e morreu. Então, beleza, é um ambiente mais controlado. E ainda, olha que legal, 89% está atualizado com a versão mais recente do Safari. Lindo. Um problema a menos aí para você pensar. Quando a gente vai para Android, aí o problema fica grande, porque dentro de Android você tem o browser. Para quem não sabe, tem um Android, o Android não vem com o Chrome. O Android vem com um browser que chama browser. E aí, 64% das pessoas usam esse browser, que é horrível, mas tudo bem. 36% vai lá e instala o Chrome. Só que dentro desse browser, a Samsung tem um browser dela. Então, dentro do browser, 32% usa o browser da Samsung, 32% do Android e 36% do Chrome. Sendo que você pode ter versões aí dentro. Então, levando só para a versão de sistema operacional do Android, você tem quebra do sistema, fora a quebra do browser dentro do sistema. Então fica um ambiente um pouco mais problemático. Obrigado, Google, aí, por gerar esse problema. Era só vir com o Chrome padrão ali, que ninguém ia se preocupar com isso. E ainda tem os outros, né? Você tem ainda Firefox OS, você tem dentro do Windows Phone Internet Explorer, que já tem quebra de versão, também já tem mais do que uma versão. Tem o Opera Mobile também, que foi popular e ainda tem muita gente que usa. Enfim. Bom, mas mais do que tudo, falando já um pouco de design responsivo, os usuários não estão preocupados em você entregar para ele uma experiência responsiva. Aquela demo que a gente vê do cara abrindo um navegador, arrastando o navegador e a página automaticamente redimensionando para uma telinha pequena, aquilo ninguém faz no dia a dia. Minha mãe, quando abre o site da UOL, ela não abre no computador e arrasta para ficar pequenininho. Ela abre no computador, ela quer ter a melhor experiência. Ela abre no celular, ela quer ter a menor experiência. Se aquilo foi responsivo ou não, é um problema técnico, não é um problema do usuário. E o que tem acontecido muito é decisão de produtos sobre qual tecnologia será utilizada. Então as empresas vêm e falam, eu quero construir um site responsivo. Quando na verdade as equipes de tecnologia precisam entender quais são os produtos que vão ser criados e aí, se vai ser responsivo ou não, é uma decisão de arquitetura de desenvolvimento. Então muito cuidado, porque design responsivo é legal, serve para muita coisa, mas não necessariamente é a solução aí do mundo. Bom, aí aqui percepção de usuário, cada 500 milissegundos de delay, 26% dos usuários vão embora. Em mobile existe uma máxima que você tem que dar um feedback imediato em 100 milissegundos. Então, lembrando daquele problema lá que eu mostrei no começo, você tem que conseguir em 100 milissegundos pelo menos falar para o cara que você está carregando, por exemplo, ou dar algum pedacinho. Não? E aí tem um erro clássico aqui, né? Grande parte dos sites, quando você entra num dispositivo móvel, a primeira coisa que ele vai fazer é um redirect. Só esse redirect já gera uma frustração de performance horrível e o usuário já vai embora com aquela página branca e ele não sabe o que está acontecendo. Então, cuidado com o redirect. Se você conseguir construir uma URL que resolva, independente de onde ele está, acaba sendo uma solução melhor. Obviamente, desde que você faça isso de uma forma rápida também, porque se você, para descobrir onde o cara está naquela URL, demorar muito, vai ser pior. Então, muito cuidado. Por exemplo,
URL encurtada no mobile. Puta, ferrou, cara. Às vezes tem umas 3 ou 4 URLs encurtadas. Uma dentro da outra. Ou até às vezes você usa alguma plataforma de e-mail marketing, geralmente ela já tem a dele, que aí manda por uma campanha que passa por um, e aí manda por um terceiro e aí chega no teu site. Tá? Isso é muito importante o que o Rodolfo está falando, porque tem muita empresa que que manda muito e-mail para os usuários, e hoje em dia o consumo de e-mail é muito maior no celular do que no computador. Então na hora que o cara clica no link, né, não clica, né, porque ele não tem mouse, mas na hora que ele vai no link, passam por 200 redirects aquilo, e é um problemão de performance. Existe limites de conectividade também na rede, a cada 14 KB de tráfego é gerado um novo pacote, então se você criar arquivos muito grandes, esses arquivos vão ser quebrados e vai demorar mais ainda para baixar, então você tem que tentar trabalhar com arquivos menores. Então, por exemplo, na web tem muita gente que vai lá, junta um monte de CSS em um só, site.css com 600 KB. Aí o cara vai lá, cacheia aquilo, fica bom para o usuário. No mobile essa solução já seria terrível já. É muito melhor você ter vários arquivos pequenininhos para não ter esse problema de ficar quebrando em vários pacotes. Aqui é um exemplo de um site mobile que tem 4 megas. Então, tipo, para o usuário demorou o average load time 25 segundos. Tipo, no celular isso é absurdo, assim, porque você no celular normalmente... Uma grande diferença para quem consome conteúdo num celular para um computador. Normalmente quando você está no computador, você está focado ali para consumir aquele conteúdo. No celular, você está ali rapidamente falando, deixa eu ver rapidinho aqui qual que é o endereço daquele restaurante, ou deixa eu ver aqui rapidinho o que está acontecendo ali. Então você está menos focado. Então 25 segundos na web, no desktop, já é insano esperar. No celular é inviável. Algumas limitações aqui para celular mais velho, que nem carrega algumas páginas pelo tamanho. Então, como já falei, design responsivo não é verdade absoluta, mas pode ser um primeiro passo, pode ser uma primeira ideia. Mas uma coisa que a gente gosta muito é pensar mobile primeiro, né? O lance de mobile first. Ele é muito legal porque você pensa no cenário limitado, no cenário escasso. E sempre que a gente tem um cenário escasso, a gente acaba tendo que ser muito melhor, muito mais criativo. Quando você começa escasso, na hora que você tiver mais capacidade, fica muito mais fácil de você construir uma aplicação muito melhor. Então, o que acontecia no passado, onde você tinha páginas web com um monte de coisa inútil na página, se você pensa mobile primeiro, a chance de você pôr algo inútil, até mesmo no desktop, diminui. Existem 2 conceitos de mobile first que eu considero. Um são empresas mobile first, são empresas que vieram do mobile e depois foram ou não para a web. Então você pega alguns exemplos aqui, o Instagram é um grande exemplo disso, teve primeiro o app, depois foi para a web. E aí os caras conseguem criar produtos com uma usabilidade muito melhor, porque tem a limitação, tem a usabilidade diferente, e tem empresas web first, que são empresas que começaram na web e conseguiram se transformar ou estão se transformando em empresas mobile, que é o nosso caso aqui do Dieta Saúde, que é uma outra empresa do grupo, onde hoje a gente tem mais de 1 milhão de usuários usando o Dieta Saúde no mobile, todos os meses praticamente. Então, a gente consegue fazer essa virada, mas tem uma mudança total de usabilidade, forma de definir produto, feature, etc. E em mobile, a user experience é absolutamente importante. Então, a gente fez uma pesquisa aqui com pessoas que tinham parado de usar o aplicativo, e a maioria das pessoas pararam de usar, 60% quase, porque era muito trabalhoso usar o aplicativo. E ainda o segundo lugar as pessoas achavam que o aplicativo não tinha as ferramentas que ela precisava, ou seja, a nossa usabilidade não mostrou para ela que ela tinha as mesmas ferramentas que ela tinha antes. Então é muito importante user experience também. Então falando de novo aqui que em 2015 o número de usuários utilizando a internet pelo celular aumenta. Isso aqui é muito legal, esse slide que fala, hoje é o seu site, a sua versão atual do seu site está aqui, e o seu mobile site é só uma sementinha que você está plantando, porque no futuro o seu site antigo vai para o lixo, você vai jogar ele fora, e você vai conseguir ter uma experiência adaptada e mobile first muito, muito melhor, e aí você vai ter flores muito mais coloridas ali, folhas mais coloridas para os seus usuários. Falando de tecnologia, essa máxima que Steve Sounder, tem uma frase do Steve Sounder que fala de web, que é 80% dos problemas de performance de aplicação web estão no front-end, e o web mobile é a mesma história. Mesmo sites mobile tem problemas também de front-end. Tipo, um site mobile não é uma versão reduzida da sua página, você tem que pensar completamente fora da caixa. Mas eu recomendo o livro dele igualmente.
Tem técnicas aqui que não servem para um celular, mas são técnicas importantes de serem conhecidas. Cache é muito importante você pensar em cache. A melhor solução de performance é fazer com que o seu código não seja executado o tempo todo em qualquer lugar, qualquer coisa isso serve. Falando um pouco de nuvem, mobile é legal porque mobile é global. Internet era global, mas mobile, na minha opinião, é um negócio muito mais global. Hoje você concorre com apps do mundo inteiro e você tem competidores vindo de fora para cá, como você pode ir para lá sem ter uma sede no país, por exemplo, porque você tem lá a Apple Store ou a Google Play e você consegue ir para esses lugares. É importante você conhecer de nuvem, porque se você lançar seu aplicativo lá na China, pensar em outro lugar, em Portugal é perto também, na Inglaterra, você tem um data center lá perto da Amazon, por exemplo, e provavelmente do Azure também. Minhas bandeirinhas do Azure estão totalmente desatualizadas, porque já tem 21 lugares. Aqueles gráficos que você mostrou antes de latência e tempo de conexão, quando você está falando em conexões entre países aí, isso aumenta muito. Assim. Muito, é insano, fica inviável praticamente. Uma coisa legal é assim, bibliotecas, a gente está acostumado pra caramba com algumas bibliotecas JavaScript, tipo jQuery, entre outras. Em mobile, não necessariamente essas bibliotecas vão funcionar, assim, elas não foram feitas... mas tem o jQuery Mobile, tipo, o jQuery Mobile, para você usar ele, você precisa do jQuery não mobile, e depois do mobile, então, as soluções que a gente tem para desktop não são as soluções para o celular, tá? Então, fiquem muito ligados. Tem alguns sites que são legais que eles falam assim, tipo, você pode não precisar do jQuery para isso daqui. Aí ele mostra como você faria com jQuery e como você faz com JavaScript puro, algumas coisas. O jQuery gera uma zona de conforto muito grande para o desenvolvedor. Se eu não me engano, o jQuery tem 50 e poucos kbytes. Acho que tenha 30 e poucos kbytes, que eu não lembro também. No celular isso é insano, é muita coisa. Bom, falando rapidamente das opções que a gente tem, não fazer nada, igual Minha Vida fez até hoje, mesmo assim tem 5 milhões de visitantes. Mas, ou design responsivo, onde você tem um único HTML, você acaba resolvendo o problema de muitas telas, né, de um celular pequeno a uma televisão. Não necessariamente você vai conseguir ter a melhor otimização para cada device, então não necessariamente o seu site mobile vai ser o melhor possível ou o seu site desktop vai ser o melhor possível, porque você usou uma arquitetura única. O desenvolvimento é infinitamente mais complexo. Fazer responsivo não é poupar 50% do trabalho, é o mesmo trabalho. O Minha Vida tem hoje um site responsivo e dá muito trabalho. Fazer ele funcionar bem nos devices, fazer ele funcionar bem no desktop, fazer ele ser otimizado no mobile, etc. Nem sei mais se foi uma boa decisão nossa de arquitetura. Você consegue usar hoje, por exemplo, Bootstrap para facilitar essa vida. O que eu não gosto muito, eu gosto de Bootstrap, mas o que acontece com Bootstrap e outras coisas é que os sites ficam muito iguais e eu acho isso muito, muito ruim. Você ficar navegando em páginas idênticas e aí você não tem mais criatividade ou novas experiências. Então, hoje em dia você entra em qualquer blog e eles são absolutamente iguais e eu acho isso meio sem graça. E aí você pega alguns sites como... Você pega vários sites, principalmente sites americanos, com uma experiência mobile muito legal. O Google consegue criar sites mobile muito legais. Bom, obviamente que deu um branco agora, eu esqueci qualquer outro site mobile, mas... Fala algum aí. Não lembro de cabeça, mas falando de design responsivo, um negócio que é legal da gente pensar é não necessariamente você precisa carregar os mesmos recursos. Exato. Só porque você está entregando o mesmo HTML. Exatamente. Então você pensar na sua arquitetura de front-end para trazer as bibliotecas que você vai usar, ou trazer algumas imagens ou alguns recursos dinamicamente é importante. Sim. Quando a gente fala em responsivo. É o que a gente acaba fazendo muito aqui. Mas para mim, a grande discussão de ser responsivo ou não tá... O produto que vai ser entregue no mobile e o produto que vai ser entregue no computador são iguais? São parecidos? São completamente diferentes? Se o produto, independente de tecnologia, for completamente diferente, não faz sentido nenhum você usar o design responsivo. No caso aqui do Minha Vida, os produtos são diferentes. O produto comercial é diferente, as publicidades são diferentes, então talvez não necessariamente é a melhor decisão. Ou você pode trabalhar com view especializado, onde você tem um HTML mobile, um HTML desktop, um HTML para TV, sei lá.
Muita gente usa isso e acaba fazendo um HTML mobile responsivo. Então, para funcionar em várias telas, para funcionar até o tablet, é um HTML. Mas o do desktop, o cara vai lá e mantém. Quem faz isso aqui no Brasil, por exemplo, é a Globo.com. Você tem uma home da Globo.com no celular, totalmente especializada, que funciona em vários modelos de celular, orientação diferente, tablet, mas na hora que você vai para o desktop é um outro HTML. Então, eles entenderam que eram produtos diferentes. A implementação é teoricamente mais fácil, porque não necessariamente mais rápida, mas é mais fácil porque você vai estar isolado ali, né? Você não vai ter que resolver problemas dinamicamente de acordo com o user agent, ou o tamanho da tela, ou o tipo de dispositivo. No final você acaba gerando um pouco de código duplicado e a manutenção fica vezes 2, 3, 4, 5, quantas views você acabar especializando. E, não sei se existem mais opções, mas essas são as principais. Uma coisa importante acabou ficando por trás aqui, o uso de emuladores. Tem que tomar muito cuidado com o uso de emuladores por várias razões. A primeira razão se você desenvolver um site mobile e ficar testando em emulador, você não está testando a experiência do usuário, porque o usuário não clica, não tem mouse. Então, até como produto, se você construir um site e ver se ele está ficando legal no computador, num emulador, você não sabe se o touch daquilo fica legal, se o seu dedo se encaixa naquilo, etc. Como tecnologia também, porque você vai estar acabando usando, você está usando a internet do computador, o processamento do computador para rodar aquela aplicação. Então você não sabe se de fato a sua página mobile está lenta, está rápida, a usabilidade está boa. Então muito cuidado com o emulador. É legal ali para você dar uma debugada, ver, mas de tempos em tempos você tem que fazer um deploy ali para o celular. Bom, aí falando novamente de mercado e competidores, quando você fala de mobile, tanto nativo como web, você está desenvolvendo para o mundo. Mas aí o principal problema o mundo também está desenvolvendo. Então você pega aqui no Brasil, dos 100 aplicativos mais baixados na Apple Store ou na Google Play, 95% vão ser aplicativos gringos, que são nossos concorrentes aqui hoje. Ruim por esse lado, mas por um outro lado eu posso fazer um aplicativo e ir lá concorrer na Rússia, sei lá, na Rússia também não, estou ruim de exemplo. Na Rússia pode, na Rússia vai lá e concorre com os caras. Bom, aí, só para finalizar aqui, a nossa experiência sobre design responsivo, já falei um pouco, mas hoje a minha vida tem uma experiência multitelas, né, que vai funcionar tanto num celular como num desktop, com produtos diferentes, de publicidade diferente, arquitetura diferente, um monte de coisa some quando você está no celular, outras coisas aparecem, então tem uma complexidade nossa aqui que a gente usou design responsivo. Não sei também se a gente tivesse usado o Vue especializado também, se teria sido a melhor experiência. O fato é difícil pra caramba, mas vale muito o investimento. Se você olhar hoje aí no Google Analytics do seu site, da sua empresa ou o que for, e você tem 20% de pessoas acessando de um celular, 30 ou 40 ou o que for, e você não tem uma experiência mobile, significa que esse número poderia ser pelo menos o dobro, porque as pessoas foram embora porque a experiência que você entregou foi horrível. O momento de mobile é parecido com o momento quando todo mundo só usava Internet Explorer e ninguém adaptava o site para o Chrome, para o Firefox, e aí olhava, só 5% usa Firefox. Tipo, só 5% usava porque não funcionava. Então o mobile é a mesma coisa. Então você tem que fazer o seu site funcionar para um celular porque as pessoas estão usando, estão consumindo ele por ali. Então agora deixa eu voltar aqui rapidamente. É aqui? É aqui? É aí. Opa! Voltamos. Bom, é isso, né? Pô, tive que falar muito rápido para não estourar o tempo. Eu acho que eu estourei, não sei onde veio o tempo aqui. Alguma dúvida? Não estourou, não. Acho que é legal entender esse paradigma de como realmente desenvolver para mobile tem que ter essa série de cuidados e não é fácil. Vistam nisso, cara, porque daqui 3, 4 anos ninguém mais vai acessar o seu site de um computador praticamente. Ninguém não, mas a minoria das pessoas vão estar ali sentadas no computador acessando. No Brasil vende muito tablet e principalmente vende muito tablet no mercado paralelo, então nem existe esse número. Então a gente sabe que tem muita gente que hoje em casa não tem um computador. O primeiro computador das pessoas não é mais um computador, é um tablet, é um celular. Então as pessoas estão consumindo a sua aplicação de algum outro lugar que não é um computador, certamente. Beleza? Um negócio também que é legal de deixar de link para usar é o PageSpeed. Ele tem uma aba só para análise de sites mobile
Então é bem legal, não sei se o Alexandre tem algum outro link aí para